José Carlos Risque, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma. Vamos bater um papo aí sobre a OAB, sobre a atuação sua aí à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, Espírito Santo, nos últimos 2 anos. Tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço a esse espaço, sem dúvida alguma. Eu que já sou um fã do Sem Espuma, eu vi a entrevista aqui do Sherry, inclusive, achei muito boa e estou aqui à disposição. Zé Risque, você está aí há 2 anos e meio à frente da OAB, né? Desde que vocês se elegeram em 2018, e ela representa não só os quase 20 mil advogados capixabas, mas também representa uma instituição quase que centenária, que tem como função defender não só os interesses da classe, mas também o direito civil, a liberdade de expressão, a defesa da Constituição, o Estado de Direito e a justiça social. Eu acompanho sua trajetória, Zé, há muitos anos, né? Nós somos amigos de longa data, então eu tenho esse momento mais recente da sua jornada, que é como professor universitário, como advogado trabalhista, e depois, agora nos pleitos eleitorais da Ordem, mas te conheço há muitos anos, desde quando você foi candidato a vereador, com 19 anos, né, na cidade de Vitória. A gente estava mesmo brincando, que não tem nem registro disso na internet, porque é antes da internet ainda, talvez. Né? Então eu te faço uma pergunta para a gente começar esse papo aqui. Se eu fosse fazer um exame de sangue seu hoje, Zé Risque, como é que seria a proporção entre advocacia e política aí? 50-50? Olha, é uma excelente indagação. Na verdade, eu acho que sai meio a meio, porque eu sempre gostei de associar a atividade com a advocacia, ou seja, a atividade política com a advocacia. Então, eu nunca me vi político, prefeito, deputado, senador, e nunca me vi só advogado. Então, eu sempre fui advogado em alguma coisa, estudante de Direito e do movimento estudantil, né? Sempre fui advogado e membro da AJA, advogado e do Sim de Advogados, advogado e OAB. Eu nunca consegui me satisfazer só no escritório, essa coisa da rotina casa-escritório, escritório-casa, escritório-casa, casa-escritório. Eu sempre quis algo a mais, mas sempre querendo mudar a vida do outro para melhor. Então, esses postos de gestão, de liderança, eu estou muito feliz em ter a oportunidade de estar hoje, porque a nossa conduta é sempre pautada em ajudar o próximo, em ajudar e a sentir que a gestão pode ser sempre melhorada. Eu tive agora um resultado fantástico, mesmo com a inadimplência, com a pandemia. Nós, na OAB, estamos superavitários, investindo em salas no interior, van da OAB no interior, criando estruturas novas. Então, assim, se for fazer um exame de sangue, vai dar meio a meio. Eu nunca quis ser nada contra quem é político profissional, aquele cara que é prefeito e deixa de ser prefeito e vai para casa e fica olhando para a mulher esperando e não sabe o que anos. é. E isso nunca me encantou. Por isso que eu achei na OAB, achei no movimento estudantil sempre algo associado à profissão. Eu gosto de ser advogado, eu gosto de ter cliente, de ganhar processo, às vezes até um processo simples, de um valor pequeno, mas que te realiza. Dia desses, eu consegui uma liminar para um remédio, para uma senhora que foi minha cliente há 20 anos atrás e volta aqui e me pede uma liminar, um valor pequeno. Eu falei, não, eu vou fazer. E aí você vai lá, a juização ganha o remédio dela, ela te manda uma foto tomando o remédio. Eu falei, obrigado, senão eu ia morrer, ou o tratamento agora é melhor. Então, assim, eu gosto de ser advogado também. Então, eu não consigo ver de um lado e do outro. Acho eu sempre vou tentar conciliar a OAB com o escritório, ou seja, a política institucional com o meu escritório. Eu não consigo sair do escritório, não consigo sair da política, totalmente. Eu também sou um grande entusiasta dos movimentos associativistas, sempre participei de sindicato, e a gente sabe da importância, porque se a gente também não se movimentar nessa esfera, pouca coisa a gente consegue mudar, não adianta ficar reclamando, mitando nas redes sociais, tem que pegar, arregaçar realmente a manga e ir. Agora, nos últimos 2 anos e meio, então, Zé, vocês estiveram como presidente da Ordem, com um grupo muito grande, muito forte, que realmente saiu de uma estrutura anterior, né, assim, que ficou muitos anos no poder, e tiveram a oportunidade, nesses últimos 2 anos e meio, de provocar mudanças, mas tivemos também uma pandemia nesse meio do caminho. Então, olhando para trás, qual é a reflexão ou avaliação que você faz sobre os resultados que vocês conquistaram nesses últimos 2 anos? Na verdade, existe um dado interessante que você já trouxe, que em 90 anos de OAB do Espírito Santo, praticamente isso, nós nunca tínhamos tido uma chapa de oposição eleita. É um dado importante, né? E a gente quebra esse paradigma por vários motivos que não convém, mas a verdade é que nós fizemos história no seguinte sentido, de ser a primeira chapa que não foi apoiada pelo sistema a ser eleita.
Então, isso é um marco difícil de ser engendrado, a gente firma essa posição. E a pandemia foi uma surpresa muito infeliz. Mas eu costumo falar que a gente tem que fazer do limão uma limonada. O que a gente fez na pandemia? Primeiro, nosso índice de inadimplência ele aumentou muito. E aí existe um dado interessante que nós assumimos a OAB. Isso não é olhar para trás, mas só um fato histórico, com caixa de R$127 mil para uma casa que custa R$1 milhão mês. Então, no momento que nós estávamos ali refazendo caixa, veio a pandemia e trouxe desafios intensos à nossa gestão, tanto na questão interna, de gestão interna da OAB, quanto da advocacia. Então, em razão disso, a gente teve que se reinventar, criar solenidades online, criar lives. Não demitimos em razão da pandemia, esse é um dado importante. E não é uma crítica ao empresário que teve que demitir em razão do isolamento, do afastamento. Realmente é um problema muito grave, mas nós conseguimos manter os funcionários da OAB sem um processo de demissão em razão da pandemia. Então, de certa forma, a gente arrumou a casa. Nós arrumamos a casa e estamos deixando a casa preparada para grandes investimentos esse ano, seja estruturais, seja em internet, seja em virtualização dos processos, seja em abertura de salas. Agora, a pandemia nos tirou algo que me é muito caro, que é o presencial. Eu costumo falar que na OAB a gente não tem um salário, mas a solenidade de entrega de carteiras, que a gente vê os pais, as mães, os irmãos, os cônjuges, os filhos, é um momento muito nobre para o presidente, porque ele faz aquela entrega simbólica. E hoje eu faço online. Sexta-feira eu tenho 100 entregas online. Então, está sendo difícil, sabe, Guilherme? Falar que é fácil, não é fácil. Eu acho que tem um quesito emocional, tem um quesito... Nós investimos 60 mil, para você ter ideia, R$60 mil só em assessoria psicológica para advogados. Semanalmente, eu recebo um WhatsApp, olha, estava à beira de me suicidar e não me suicidei, agradeço o apoio que a OAB deu, demos mais de 500 cestas básicas para todo o Espírito Santo, criamos auxílios, enfim, não prevíamos essa necessidade, a gente previa obras de outra natureza, mas estamos enfrentando. Ao líder não é dado o direito de esmorecer, e eu não vou esmorecer, nós vamos até o final e vamos ganhar essa pandemia. Mas o que faltou, Zé Rias? Que assim, ou a pandemia atrapalhou, ou o modelo jurídico brasileiro não deixou você fazer o que devia ter sido feito? Bom, o que faltou durante a pandemia aqui no Espírito Santo, primeiro, foi o processo eletrônico, né? Eu acho, é uma coisa que eu repito muito, inclusive na OAB, e eu acho que eu vi num filme que você vai se lembrar, mas eu esqueci qual é, mas que as máquinas não funcionam para solucionar os seus problemas. As máquinas funcionam para alguma coisa que elas foram feitas. Então, você ter uma estrutura que serve só para se autosservir, né, dar salário, criar cargo, alugar imóvel, não. Tudo isso serve para uma finalidade. Eu não abro um escritório de advocacia para empregar secretário. Também, o emprego da secretária é consequência, mas eu abro para atender bem o meu cliente. Então, assim, o que a gente viu... Vamos a dados aí. Nós estamos falando que o Tribunal de Justiça Capixaba foi eleito pelo CNJ ano passado o pior do país, tem 1/3 apenas dos seus processos digitais, enquanto a média nacional é 88%, e é muito, assim, gritante, pelo menos assim, na visão do empresário, do empreendedor, da audiência do Sem Espuma, de que é muito que você, assim, de forma muito educada falou, mas eu posso tirar um pouco mais a espuma, que é o retrato claro do sistema jurídico nacional, né? É quase um resquício da monarquia, que parece que foi extinta em 1889, mas não foi, né? A discrepância com a sociedade. Tem luz no fim do túnel para isso, Zé Rias? Que você vê uma movimentação, é uma pauta da OAB local, da gente fazer com que isso... Porque, assim, na nossa visão de empresário, eu acredito até que na própria visão sua de defensor da classe, isso atrapalha o movimento econômico do Brasil, do Espírito Santo, tanto quanto uma pandemia. E não é só para o empresário que emprega e paga boletos, não, é para o próprio advogado que depende lá dos seus alvarás, da movimentação dos processos para receber seus honorários. Não é isso mesmo? Tem luz no fim do túnel? Tem luz no fim do túnel. Na verdade, até aqui, ó, não sei se você está vendo, tem uma luzinha, mas a verdade é que quando eu fui eleito, você não pensa que só atinge o empresariado. Mais da metade da advocacia vive de uma advocacia de êxito. O que é uma advocacia de êxito? Olha, se o meu cliente ganha, eu ganho também. Então, grande parte da advocacia sofre com a morosidade. Quando eu fui eleito, a gente criou
e que ainda existe um sistema chamado SOS Morosidade, e que era um aplicativo que você vai no site da OAB, põe um processo e ele automaticamente checa o andamento e oficia o juiz pedindo que ele seja célere. Eu fui atacado pela Associação dos Magistrados, que me fez uma nota de repúdio em razão do aplicativo que nós lançamos, SOS Morosidade, porque eles se entendiam como não morosos. Eu não quero aqui afrontar um poder, não quero aqui agredir ninguém, longe de mim, mas é um fato que precisa ser encarado. É como você achar que você não tem uma doença. Existe uma doença no Estado e no Judiciário que é o atraso, que é a lentidão. Enfim, qual advogado não tem processo esperando o despacho há 3 anos? Eu tenho aqui em Vitória, né? Isso é público e notório. Você entra lá no andamento, puxa e está lá 3 anos num escaninho que não foi despachado. Isso não quer dizer que o juiz é incompetente, isso não quer dizer que o juiz é improbo, isso quer dizer que existe um problema. E às vezes existe um excesso, vamos dizer assim, de sensibilidade a pequenas críticas, que não é uma crítica pessoal, à figura do desembargador, à figura do juiz. É uma crítica ao sistema, como a própria OAB tem seus defeitos, né? Então, assim, existe luz no fim do túnel? Eu creio que sim. Eu creio que passe, primeiro ponto, por meios extrajudiciais de conflito. Solução que podem ser tomadas sem acionar o judiciário, mormente o judiciário estadual. Eu costumo dizer que partes que querem resolver, aí você tem um problema que as 2 partes têm que resolver. Não basta ter uma, porque você não pensa, Guilherme, que a procrastinação não atenda alguém, atende. Tem gente que... Não, tem gente que gosta, que acha a procrastinação importante por entender que não precisa do judiciário. Via de regra, isso está nas relações empresariais e pessoais, quem precisa de um judiciário rápido, via de regra, é o mais fraco. E eu não estou falando de pobre e rico, eu estou falando de uma média empresa e uma hiperempresa. Né? Eu estou falando de uma empresa de grande porte, uma Vale de imenso porte. Então, cidadão contra o Estado. Exato. O maior que vive fora do judiciário bem, ele quer que o judiciário, às vezes, pare ou não exista. Então, a gente tem 2 problemas. Os meios extrajudiciais de conflito só podem atender de forma rápida quando os 2 querem. Se você tiver uma parte que não quer, ela não vai colaborar em relação a isso. E um segundo desafio é a modernização do judiciário. Olha, se eu te disser, e aqui eu estou falando com um grande empresário, amigo meu, e para a sua audiência, que é de via de regra de empresários, se eu te disser que eu vi sessão recursal, ou seja, uma segunda instância de um processo, ser julgado num Zoom gratuito que fechava de 40 em 40 minutos, vocês vão acreditar? Eu vi isso. Juízes julgando e tendo que interromper a sessão de 40 em 40 minutos. Abrir outro login no Zoom. Para abrir outro login, esperando 15 minutos para dar o tempo do freeware, porque você tinha que esperar. Isso, para mim, é espantoso. Nem na OAB, que é um sistema muito mais, vamos dizer, pequeno, é um sistema mais humilde, vamos falar assim, né? Orçamentariamente falando, nem na OAB eu estou usando o Zoom de graça. O Zoom é pago para eu ficar à vontade, para a gente ter a transmissão. Então, assim, nós temos que fazer a obra debaixo da terra, que é o esgoto, que o político não gosta de fazer porque não aparece. O tribunal precisa se modernizar. Quando eu falo em modernização, não envolve só a compra de maquinário. Envolve, além da compra de maquinário, a estruturação de equipes, servidores treinados, bem remunerados para conseguir tratar de um processo eletrônico, Guilherme. Olha, durante o plantão do judiciário, o e-mail é do Gmail. O e-mail para envio de peça, para despacho, é e-mail do Gmail. Você tem ideia do que é ter um tribunal? Com limitação de espaço. Exato, e assim... É algo que você vê que não está profissionalizado. Isso não é uma crítica à gestão de ninguém, não é o presidente que está, ele não tem culpa disso. Na verdade, são série de fatores que nenhum presidente quis enfrentar. Mormente no judiciário estadual, eu venho de uma advocacia que está mais aprimorada nisso, de uma área jurídica que é a trabalhista que está mais aprimorada nisso. Lá os problemas são menores em relação a isso, existem outros problemas lá, mas é necessário que seja feito esse enfrentamento de uma maneira pouco vaidosa, onde os atores desse processo precisam sentar, discutir e investir. Temos feito evoluções? Temos, mas estão muito lentas, e a pandemia não ajudou a correr mais rápido isso, mas ajudou num seguinte aspecto, em demonstrar o quão atrasado nós estamos. Você veja bem, fazer uma sessão em Zoom, freeware, e que é possível.
Então, assim, tem luz no fim do túnel sim, mas não vai ser rápido. Mas acontece, Zé, que quando a gente tem também um avanço da tecnologia muito rápido, o limão que você disse, ele vira limonada para outras pessoas. As pessoas começam a ver o problema da sociedade e começam a trazer soluções para ele. É o caso, talvez, da principal ameaça tecnológica que tem o sistema jurídico, que são as law techs, mas isso vai acabar estourando para o lado mais fraco, que são os advogados, não o sistema jurídico que não se moderniza. Então você vê os exemplos das empresas de tecnologia, de serviços que supostamente eram para ajudar o sistema jurídico, mas na verdade acabam oferecendo serviços jurídicos disfarçados, né? E acaba atrapalhando toda uma classe. Dá para resolver isso, Zé Risque, ou é enxugar gelo? Porque à medida que o sistema tradicional da justiça ele continua cerceando a evolução tecnológica dos processos e do próprio exercício da tecnologia, haverá ameaças que vêm de fora aí que muitas das vezes vocês não vão conseguir combater em ações individuais. Como é que você está vendo isso? Eu penso o seguinte, se você gosta de jogo e quando você vai para a Argentina, você vai lá no cassino e joga a noite toda, e se o seu sonho é abrir um cassino aqui no Brasil, você tem que esperar ele ser aprovado e abrir. Problema é que existem umas lautechs. Eu quero falar que eu sou fã de... Eu vou te falar praticamente todas elas. Eu que sou, e aí é um dado importante, que eu sou o presidente da OAB mais jovem do Brasil e da história do Espírito Santo. Então, e que pese não parecer, eu cresci com a internet, eu fui nerd, né, Guilherme? Eu lá no Sacré-Cœur, a gente estudava internet e entrava no Trump to WinSock. Então, assim, toda essa modernização que a gente é vítima hoje, no bom sentido, eu fui aquele cara que era viciado na internet. Enfim, eu não sei você, mas eu era assim. E as Lautechs são nada mais que uma evolução da tecnologia que eu vi nascer lá atrás. Então, agora, volta a dar o exemplo da minha analogia. Eu preciso esperar aprovar o cassino no Brasil para eu abrir ou para eu frequentar. Isso quer dizer o seguinte, existem algumas Lautechs que batem frente do Código de Ética. Isso quer dizer o seguinte, eu no Brasil, Zé Risque, eu não posso com o outdoor aqui na Enseada do Suá falando o seguinte, olha, me contrate, que eu sou advogado trabalhista muito bom, ou criar um aplicativo chamado lá, rescisão do emprego. Rescisãofácil.com.br. Rescisãofácil.com. Se você calcular sua rescisão e estiver errada, eu vou ser seu advogado ou mediador. Fato é que isso é proibido no Brasil ainda, né? Então, assim, nós não somos contra as Lautechs desde que elas respeitem o nosso Código de Ética que fala principalmente captação ilegal. O que acontece? Às vezes você tem lá um aplicativo que é uma isca, né? Seu voo atrasou? Vem aqui. Aí ela tenta mediar com a empresa, que até aí é muito bom, não envolve advocacia, porque a lei vai naquela primeira parte que você falou, né, de conciliação. Exato, que tem, infelizmente, mas enfim, tem essa brecha que pode ser não advogado, e aí, ao não fechar, ela endereça ao escritório, Guilherme. Ou seja, ela não põe na cara do aplicativo, que é o escritório Risque Filho, mas durante o processo, ao não se chegar em um acordo, indica para o escritório que bancou o aplicativo e que vai ajuizar a ação. Então, assim, isso não pode acontecer ainda. As pessoas precisam entender que o sistema no Brasil ainda veda esse tipo de captação explícita. Eu vou te confessar que eu adoro os Estados Unidos, porque lá a gente vê lá, se acidentou, call, e aí eu fui aprender... Qualquer highway que você pegar tem placa de advogado de fora a fora. Eu vou te falar que eu fui aprender que existe letra em telefone, sabe essas letrinhas aqui? Não, existe letras ali, né? 2 é ABC. Sim. Eu fui aprender isso em anúncio de advogado nos Estados Unidos, porque eles associavam os termos law, crime, né? Então, assim, ligue para o advogado do crime. Aí o crime eram os números correspondentes às letras, né? A indenização. Então, assim, isso funciona lá. Agora, eu queria dar um recado, eu sei que seu público aqui é empresarial, para o jovem advogado que acha que a partir desse mundo ele vai ficar milionário. Olha só, ao se permitir, ao se liberar explicitamente, as grandes bancas vão jogar fortunas em metodologias de captação legais, né? Então, assim, eu me contraponho eventualmente ao discurso do jovem advogado falando, olha, não pense que isso que impede a sua carreira. Por quê? Porque ao se liberar, as grandes bancas vão ter acesso a isso e vão dominar o mercado.
Então, Interessante sua talvez... avaliação, Zé Risque, porque assim, não é só a advocacia que é proibida no Brasil de fazer propaganda. Nós temos também os serviços médicos, odontológicos, Exato. nutricionistas, você também não pode. Mas é interessante você trazer esse contraponto, porque realmente cria essa expectativa de que uma vez que estiver liberada a propaganda, vai ficar fácil de captar leads na internet, né? E Guilherme, pode ser que. E a visão que você tem, que não é bem assim, o buraco é mais embaixo. Guilherme, as pessoas às vezes elas querem tudo muito imediato, né? A gente é de uma geração hoje que você quer um lanche, você vai no iFood, pede no iFood um carro no Uber, uma namorada no Tinder. Nós, para namorarmos, a gente tinha que tomar um banho, colocar uma roupa bonita, cheiroso, ir para um local, conversar para dar um beijo. Hoje está tudo muito mais fácil. Isso quer dizer o seguinte: a advocacia não acompanhou essa rapidez toda. Eu tive um escritório próprio com 15 anos de advocacia. Eu fui ter uma secretária com 6 anos de advocacia. O advogado ele vai ralar no início e às vezes ele põe a culpa. Ai, a OAB não me deixa botar um outdoor. Rapaz, como se um outdoor na rua fosse encher o escritório dele de cliente e ele de dinheiro. Então, assim, vamos parar de dar desculpinha sem espuma aqui entre a gente. Acho que eu já peguei o tom da entrevista. Então, assim, sem espuma, eu quero falar o seguinte: não é isso que vai deixar ninguém rico. Não é isso que vai te dar uma carreira sólida. Carreira sólida é com muita ralação. E a advocacia, diferentemente de outras áreas, ainda pede um tempo de maturação. Então, se o advogado jovem ele não tiver essa paciência, esse planejamento, esse projeto, ele vai se frustrar em 2, 3, 4, 5 anos. Então, todo advogado jovem que vem até mim, eu falo: olha, avalie a carreira de 3 em 3 anos. Que mês a mês, se você for avaliar mês a mês, você vai fechar no primeiro mês. E o que acontece? As Lautechs, enfim, elas às vezes assim, trazem práticas que são vedadas à advocacia. E aí acabam substituindo uma vontade que o advogado tem de fazer. Eu vou te confessar, eu sempre fui um fã de marketing. Né? Você falou, se é advogado ou político, o político, acima de tudo, é um comunicador, é um cara do marketing. Então, eu me considero, sem formação, um cara de marketing. Agora, tem coisa que é proibida. Eu não posso ir no meu Instagram e falar: acabei de ganhar causa de 1 milhão, me contratem. Eu não posso fazer isso hoje. É isso aí. Zé Risco, vamos voltar para a sua atuação na ordem, que aí eu tenho uma perguntinha, já que você falou em sem espuma, eu vou entrar com ela agora. Você é candidato à reeleição, Zé Risco, para o próximo pleito? Rapaz, sem espuma mesmo, hein, Guilherme? Aqui é assim, Bom, esse é o modelo. eu vou te dar uma exclusiva. Na verdade, eu acho que a pandemia, que me tirou 2 anos de mandato, até justifica esse processo. Eu estou em diálogo constante com a diretoria, com os amigos, os conselheiros. Óbvio que essa é uma decisão que tem que ser tomada lá na frente, a eleição ainda é no final do ano, ou seja, daqui a 9 meses, mas eu estou muito animado e preparado para vir à reeleição, tomar essa decisão de forma sólida e ouvindo as lideranças. Eu penso que a advocacia tem respeitado o trabalho, é um trabalho que você vê na cidade de Vitória. Ao andar na cidade, você vê uma nova OAB, um outdoor, um backbuzz, uma sala nova, algo que se abriu. E, enfim, estou muito feliz com a possibilidade. É óbvio que eu estou esperando os movimentos virem. O processo eleitoral ainda tem uma distânciazinha aí de uns 6 meses, o edital ainda vai ser aberto, mas te confesso que é muito provável que a gente venha e eu estou muito animado. Sucesso para você. E eu tenho uma pergunta, já que você falou sobre uma nova OAB, um dos planos desse mandato do grupo, porque não é seu, é de um grupo, como você bem disse, você está liderando esse grupo, é de fazer uma nova sede para a OAB estadual. Né? Então, aqui no Sem Espuma, o mercado imobiliário é uma pauta constante aqui, eu estou sempre falando sobre o futuro do mercado imobiliário, sobre os espaços compartilhados, sobre o uso de espaços comerciais ou institucionais sob demanda. Por que a necessidade, Zé Risco, de fazer uma sede enquanto o mundo está se movimentando para o uso sob demanda dos espaços? Na verdade, assim, a ignorância é muito bom, Guilherme. Eu não conheci nenhuma outra OAB no Brasil. E aí a gente vai num congresso em Alagoas, vê a OAB de lá, com uma estrutura de clube de lazer para advocacia, um campo de futebol, a beira-mar para todos os advogados. Aí a gente vai em São Paulo e vê um prédio lindo. E a nossa OAB aqui no Espírito Santo é reconhecidamente a pior do Brasil em termos estruturais. Nós somos a única do Brasil que não temos prédio próprio. Hoje são 4 andares e um prédio de salas de médico e psicólogo e cartomante, enfim.
Lá o prédio não é nosso, eu não tenho nem direito, num luto pela OAB, morre algum advogado, eu não tenho direito à bandeira meio mastro, que é algo assim que todas as OABs fazem. Então, nós conseguimos uma verba federal, não é uma verba do Espírito Santo, através de uma interlocução muito grande com a OAB Nacional, conseguimos a verba para evoluir a compra do lote esse ano. Então, nós entendemos que a pandemia, o online é muito bacana, mas a verdade, eu até te convido a me visitar para você entender o que eu estou falando. O meu auditório lá, Guilherme, tem 3 pilastras no meio do auditório. As pessoas se sentam e eu não consigo vê-las. São 3 colunas enormes, uma no meio, na minha cara. Assim, realmente é uma estrutura precária e que a Advocacia do Espírito Santo merece. Não é para pôr um gabinete maior, que realmente estou muito feliz com o gabinete que a gente tem lá transitoriamente, porque isso é de todos, mas a questão de auditório, o nosso auditório, infelizmente, para 100 pessoas, no universo de 20 mil advogados, é terrível, as pessoas ficam em pé. Há advogados sem estrutura de salas, funcionários que não tem vaga de garagem, né? Ou seja, você pensar que eu estou no centro de Vitória sem vaga de garagem, parece que eu não quero que o advogado vá lá na casa dele. Não, eu quero que o advogado frequente, veja a OAB diariamente, saiba onde é que está, tenha uma referência. Então, se eu não estivesse tão ruim, aí eu acho que entra muito na sua indagação. Se a OAB tivesse assim, minimamente bacana, ou seja, pelo menos com auditório legal, eu acho que esse seria o momento de entender que o online vai suplantar tudo. Agora, eu sou a única OAB do Brasil que faz entrega de carteira fora da sua sede. Eu alugo um auditório ali do Alice, ali na frente, para eu ter um espaço digno para os advogados que estão ingressando. Então, assim, ter o título de pior sede do Brasil é algo que eu não quero deixar. Então, é óbvio que vai ser uma compra responsável, uma obra digna, sem altíssimos luxos, mas o mínimo que a Advocacia do Espírito Santo merece e tem que ter. Zé Risque, por falar em responsabilidade, eu falei no início da nossa entrevista aqui, o papel da OAB, de uma certa forma, é defender os interesses da sociedade civil, dos direitos humanos, da justiça social. Qual é a sua avaliação sobre o papel da OAB diante dessa pandemia? Ela não poderia estar um pouquinho mais, digamos, atuante? Sim, nós podemos, num breve histórico, Guilherme, falar sobre o que a OAB fez no primeiro ano. Por exemplo, o pedágio da Eco 101, quando ia aumentar, o pedágio da Eco 101, não é isso? Que ia aumentar e nós ajuizamos uma ação e conseguimos uma liminar para que ele não aumentasse. Isso foi uma defesa muito interessante sobre uma pauta que não é própria só da advocacia. Nós tivemos um outro exemplo da eleição da Assembleia, que foi feita pela sua mesa 1 ano e 3 meses antes, ou seja, mais de 400 dias antes, que nós nos envolvemos, e é um enfrentamento que eu sofro desgastes, mas eu costumo falar, se a advocacia precisa ter a coragem de ser presidente de ordem, então você tem que ser muito corajoso ou doido. Acho que eu sou um pouquinho dos dois. Mas a questão é que durante a pandemia nós temos assim tido, de certa forma, o hábito muito forte do diálogo. Nós temos dialogado muito com as forças do Espírito Santo. O presidente Felipe Santa Cruz tem tentado fortalecer a OAB em âmbito nacional. A gente sabe que, eventualmente, existe algum atrito do mesmo com o presidente da República, o que gera uma animosidade ruim, tanto para a sociedade quanto para o sistema, mas a gente tem entendido que esse é o momento de se construir pontes e não muros, e no Espírito Santo eu sempre tento, Guilherme, construir muros. Eu tive que fazer um enfrentamento há pouquíssimo tempo sobre a extinção de fóruns pelo Espírito Santo, e até a classe empresarial liderou movimentos nessas cidades. Isso é algo interessante. A OAB acompanhou, mas em algumas cidades os próprios empresários foram às ruas pedir para que não houvesse a extinção de fóruns. Eu vou te citar aqui o exemplo de Jaguaré, onde os empresários de lá, microempresários, foram às ruas para que não se extinguisse fóruns. Por quê? Porque traria uma maior insegurança jurídica. E quem ajuizou a ação no CNJ que sustou a extinção de comarca? No meio da pandemia, a OAB. Eu assinei a peça, fomos ao CNJ e suspendemos a extinção de 27 fóruns pelo Estado do Espírito Santo. Então, realmente, durante a pandemia, por ser algo muito atípico, né, isso acontece, graças a Deus, que é, enfim, de 100 em 100 anos, enfim, eu gostaria que fosse de 1000 em 1000 anos, ou que não acontecesse, mas, enfim, como acontece de 100 em 100 anos, é algo muito novo, a gente tem
tido cuidado em dialogar com as forças e não, de certa forma, assim, impedir que o trabalho dos governantes seja realizado. A gente entende que é um momento muito difícil, a gente entende que tem um problema do isolamento, da quarentena, e a economia urge o seu crescimento. Já era um ano ruim, piorou bastante. Nós enquadramos a advocacia como atividade essencial nos últimos dias, entendendo que essa mensagem ela era importante a ser feita, e nos solidarizamos com a classe empresarial, sem dúvida alguma, juntamente com os funcionários, ou melhor, os desempregados, são os que mais sofrem nos dias de hoje. Zé Carlos Risk, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, meu amigo pessoal, obrigado pela sua participação, pela sua entrega aqui, parabéns pela sua jornada e sucesso aí no caminhar aí daqui para frente, tá bom? Eu que agradeço a esse espaço, eu já estou te devendo tem algum tempo, acho que esse tempo, esse espaço aqui, ele foi muito bem utilizado, e queria me pôr à sua disposição e enviar uma mensagem aos líderes empresariais e advogados que tenham esperança, Guilherme. Eu tenho visto muita gente triste, muita gente entregue, muita gente sem motivação, mas é necessário sim que a gente tire esperança, tire anseios de que com a vacinação a solução está próxima. Meu muito obrigado, querido. Obrigado a você, Zé Risk. Obrigado, um abraço, tchau.